Meus queridos irmãos e irmãs da paróquia de São João Batista, de Estrela de Alagoas, saudações a todos. Eu sou o Padre Bruno Igor e neste momento vou dirigir-lhes uma palavra. Desde já eu agradeço ao Padre Motinha e também a Pascom pelo convite. Na verdade, se trata de uma pequena reflexão sobre a seguinte pergunta: olhando para Jesus Cristo, o bom pastor, e sabendo que padres e bispos são configurados a Jesus sacerdote, como viver essa intimidade para que o rebanho possa ver no seu pastor o Cristo ressuscitado? Evidentemente se trata de uma pergunta feita aos sacerdotes, a cada um de nós, portanto. E para responder essa pergunta, eu gostaria de começar refletindo sobre a palavra pastor, que é sem dúvida uma das mais belas imagens da Sagrada Escritura. De fato, no Evangelho de São João, capítulo 10, quando Jesus vai falar da sua missão, ele utiliza a palavra pastor, essa imagem pastor. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Jesus é o bom pastor que veio reunir, cuidar e conduzir o seu povo. E mais, Jesus entregará sua vida pelas suas ovelhas. Mas é claro que Jesus foi buscar essa imagem do pastor no Antigo Testamento. E nós temos dois exemplos aqui que eu reservei para vocês sobre essa palavra, essa imagem pastor. O primeiro todos nós conhecemos, que está justamente no Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Deus é apresentado neste salmo como o pastor de Israel, o pastor do seu povo. E o segundo exemplo está justamente no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 34 a 37. Aí o profeta fala dos maus pastores e diz claramente que Deus mesmo buscará suas ovelhas e cuidará delas. Mas voltemos, irmãos e irmãs, ao Evangelho de São João, ao capítulo 10. Antes de Jesus dizer que ele é o bom pastor, ele diz: o que não entra pela porta do redil, mas sim saltando por outra parte, é ladrão e bandido. O que entra pela porta é o pastor do rebanho. João capítulo 10, versículos de 1 a 2. Aqui, Jesus parece estabelecer um certo critério que seria utilizado depois da sua ascensão, da sua volta ao Pai. Esse critério é o seguinte: o verdadeiro pastor, ele entrará através de Jesus, porque Ele é a porta do rebanho.
Ou seja, ser pastor significa então estar em comunhão com Ele, né? Ser pastor exige uma relação de profunda intimidade com nosso Senhor. Os sacerdotes, ou seja, bispos e padres, somente são pastores se de fato estiverem em comunhão com Jesus, né? Se somente estiverem unidos a Jesus. Porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo. Ele é o pastor único, verdadeiro. Nós, sacerdotes, somos seus colaboradores. E agora então, respondendo concretamente a pergunta, olhando para Jesus Cristo, bom pastor, e sabendo que padres e bispos são configurados a Jesus sacerdote, como viver essa intimidade para que o rebanho possa ver no seu pastor o Cristo ressuscitado? Bom, a resposta, irmãos e irmãs, a partir dessa imagem do pastor, né, que é uma imagem muito bela, muito profunda da Sagrada Escritura, a resposta é muito simples. Como então o sacerdote deve fazer para que o povo veja nele o bom pastor que é Jesus, o Cristo ressuscitado? Bom, a resposta é simples: ter uma profunda vida espiritual. Ou seja, ter experiência de Deus. Realmente parece algo muito simples, mas são justamente aquelas coisas simples que nós temos dificuldades, né, em vivê-las, em cumpri-las, tá certo? Mas como é possível um sacerdote agir em nome de Cristo, falar em nome de Cristo, perdoar em nome de Cristo e não ter intimidade com Ele, e não ter experiência com Deus? Meus irmãos e irmãs, isso é possível, né? Podemos dizer muitas orações e não rezar nunca. Vou repetir. Podemos dizer muitas orações e não rezar nunca. Por isso que é fundamental para os sacerdotes, sobretudo de hoje, que é o tempo em que nós vivemos, redescobrir o centro das suas vidas. Eu, como sacerdote, devo redescobrir, reencontrar o centro da minha vida sacerdotal, que é justamente a relação com Cristo. E essa relação é uma relação afetiva, né? Como uma relação, por exemplo, entre os amigos, como uma relação de amizade, é uma relação que envolve afeto. E é interessante que na vida de Jesus, no centro da vida de Jesus estava o Pai, a sua relação com Deus. Da mesma forma, no centro da vida do sacerdote deve estar Cristo. E isso se dá a partir de coisas muito simples, como, por exemplo, a oração pessoal, que são aqueles 10, 15, 20, 30 minutos que nós reservamos durante o dia para estar tão somente com Deus. Isso é oração pessoal. Depois,
a oração do breviário, a leitura da palavra de Deus, a oração do rosário, a leitura espiritual, né? A confissão, são coisas que nós fazíamos com muita piedade no seminário, né? Então, irmãos e irmãs, reencontrando, redescobrindo esse centro das nossas vidas, nós faremos um movimento muito, muito importante, que é justamente passar de funcionários do divino a pastores com cheiro de ovelhas, como diz o Papa Francisco, né? O sacerdote não pode se comportar como um funcionário do divino, né? Como se fosse um empregado de Deus, né? Ou seja, alguém que faz muitas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que não tem nenhuma intimidade com Ele, né? Somente assim seremos de fato homens de Deus e homens do povo. E viveremos um ministério verdadeiramente criativo, no centro do qual estará Cristo e o seu reino. Então eu creio que nós, como sacerdotes, se realmente quisermos que o povo veja em nós o Cristo ressuscitado, devemos, antes de tudo, termos essa vida de intimidade com Ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena reflexão. E eu concluo com a minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que São João Batista interceda por todos nós, hoje e sempre. Amém. E um abraço a todos. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de água fria, Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganhar força e vontade de sorrir. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Por caminhos bem traçados, Ele me faz caminhar. Nas passagens perigosas, Ele vem me acompanhar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar.